Olá, pessoas, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Esse deve ser o último vídeo do canal esse ano. E como vocês devem ter visto na capa e no título, esse vídeo vai ser sobre Arigato! Egito, viu, gente? Nova Zelândia. Foram anunciadas algumas alterações nas permissões de trabalho para profissionais qualificados da Nova Zelândia e eu resolvi falar sobre isso hoje. Ao longo do ano, a Nova Zelândia foi comunicando, soltando ali algumas novidades, algumas alterações que passarão a valer a partir do ano que vem, mudanças no esquema de contratação de mão de obra estrangeira. E eu quis deixar para trazer isso para o canal agora no final do ano, quando eu tivesse tudo isso reunido. Eu quis juntar tudo num vídeo só. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é como funciona a permissão de trabalho para profissionais qualificados na Nova Zelândia. Assim como na Irlanda tem a lista de Critical Skills, que são profissões ali tidas como de alta qualificação e que eles tentam atrair para o país, e tem pacotes especiais para isso, tem um jeito próprio de liberar visto, que teoricamente é para ser mais facilitado, ter alguns benefícios para atrair a mão de obra estrangeira, que são áreas em que eles precisam de profissionais. Na Nova Zelândia também tem isso e eles chamam de Green List. O Medical Laboratory Scientist está na Green List da Nova Zelândia, com o código que eu vou deixar aqui porque eu não vou decorar. Lá na Nova Zelândia, essa profissão se chama Medical Laboratory Scientist, o mesmo nome utilizado na Irlanda, e é uma profissão classificada como uma habilidade de nível 1 nessa Green List. O que significa isso? São, salvo engano, 5 níveis de habilidades, sendo o 1 o mais alto, o nível mais alto de habilidade qualificada ali. E esses profissionais, cujas profissões estão ali na Green List da Nova Zelândia, podem ser elegíveis ao Accredited Employer Work Visa, AEWV, vamos facilitar a nossa vida aqui. E o governo vem aí ao longo desse ano de 2024 anunciando mudanças que vão ser implementadas a partir agora de 2025 para tornar esse processo mais fácil, mais rápido, mais simples e mais acessível para imigrantes qualificados. Então a ideia é facilitar o processo, simplificar o processo para a atração de imigrantes qualificados, com mudanças que vão ser implementadas em 2 momentos diferentes em 2025. Algumas mudanças já passam a valer a partir do final de fevereiro, outras a partir de março, e tem ainda um plus de algumas que devem ser implementadas a partir de meados de 2025. Atualmente, para obter um visto de trabalho na Nova Zelândia, você precisa apresentar o certificado de conclusão de 2 cursos que são online sobre cultura, língua maori e saúde dos povos maori. E a partir do final de janeiro de 2025, isso deixa de ser uma exigência. Eles não vão mais exigir que esses cursos sejam feitos. Uma outra mudança importante, e que vai fazer sentido o que eu vou falar, calma, é que era exigido que 35% dos funcionários de uma empresa fossem cidadãos neozelandeses. Essa exigência, também a partir do final de janeiro, cai agora para 15%. Ah, mas o que a gente tem a ver com isso? A gente não é da construção civil. Primeiro que pode ser que seu cônjuge seja da construção civil e essa é outra forma de vocês irem para Nova Zelândia, essa é essa vontade de vocês. E segundo, que se houve essa mudança para a construção civil, isso pode talvez ser aplicado para outras áreas como a nossa. Agora, a partir de março de 2025, a gente tem algumas outras mudanças. Uma delas é que não vai ter mais um limite salarial para contratação, para oferta de trabalho de imigrantes qualificados. Mas como assim? O que isso quer dizer? Atualmente, para uma empresa fazer uma oferta de trabalho válida para um imigrante qualificado, ele tem que oferecer pelo menos a média salarial daquela profissão. Não é nem o mínimo que aquela profissão paga na Nova Zelândia, é a média. Agora vai ser permitido que eles paguem abaixo dessa média, entretanto, ainda tem que ser um valor compatível com o mercado. Ou seja, você não pode receber um imigrante qualificado, não pode receber menos do que um neozelandês receberia para o mesmo cargo, com o mesmo tempo de experiência, com as mesmas exigências. Então, o salário ainda tem que ser compatível com o mercado de trabalho da Nova Zelândia, mas não precisa obrigatoriamente ser a média do mercado, tá?
Isso é bom principalmente para quem tem menos experiência, porque aí torna interessante te contratar. Antes, se a empresa era obrigada a pagar a média salarial, ela ia querer alguém com mais experiência, ela não ia pegar alguém com quase nenhuma experiência e pagar a média do mercado, ela ia querer pagar o inicial para essa pessoa e antes ela não poderia. Agora ela pode. Falando em experiência profissional, essa exigência também diminuiu. Alguns cargos exigiam 3 anos de experiência e essa exigência agora caiu para 2 anos. Tem algumas outras mudanças anunciadas também para começarem a valer a partir de março, mas eu não vou entrar nelas, tá? Porque são mudanças que dizem respeito aos profissionais nas categorias de nível 4 e 5. E como eu falei, nós estaríamos na categoria nível 1, o mais alto. Então não se aplica pra gente, eu não vou entrar em detalhes. Vamos pular para o que interessa pra gente. Outras mudanças, agora a partir de meados de 2025, não tem uma data exata para começarem a valer, mas já foram anunciadas. Imigrantes que solicitarem a transição de determinados tipos de visto para o AEWV receberão automaticamente uma permissão de trabalho temporária para ficar trabalhando aí na Nova Zelândia enquanto acontece essa transição. Isso é importante porque vai garantir uma segurança para a pessoa, né, que está solicitando a transição, vai permitir que ela continue trabalhando para prover o seu sustento, enquanto ela espera todo o trâmite, todo o processo para a obtenção do novo visto, de uma forma que vai reduzir incertezas, reduzir o estresse, e a gente sabe como isso é importante, ainda mais quando a gente está do outro lado do mundo, num país que não é o nosso, a gente precisa de certezas, precisa de seguranças, eu achei isso bem bacana. Mas o que isso quer dizer? Se você estiver, por exemplo, com um visto de estudo e trabalho, você foi para Nova Zelândia fazer um intercâmbio enquanto está fazendo os trâmites lá de reconhecimento lá com o Medical Science Council, você vai poder, durante a transição, acabou o seu intercâmbio, você recebeu autorização, o registro como Medical Scientist e recebeu uma oferta de trabalho, você vai poder permanecer na Irlanda e trabalhar nesse período com esse visto temporário. Isso é muito bom. Além disso, o governo da Nova Zelândia está prometendo um processamento mais rápido dos pedidos de contratação, através de um processo mais simplificado para os chamados empregadores de baixo risco. Espera-se que isso resulte em aprovações mais rápidas ali, menos tempo de espera, tanto nas verificações dos empregadores quanto na verificação para a emissão do visto. Tem mudanças previstas também para os chamados vistos sazonais, mas pelo que eu vi não tem nada específico para a gente ali, para os profissionais qualificados de nível 1, então não vou colocar aqui no vídeo. E só um detalhe importante que eu não posso deixar de mencionar, aqui nesse vídeo eu estou falando sobre a permissão de trabalho, o visto para trabalhar. Isso não tem nada a ver com as regras para registro no Medical Science Council of New Zealand, que é o conselho que cuida da regulamentação da nossa profissão lá, né, na Nova Zelândia. Ou seja, assim como na Irlanda, e para ser sincera, na maioria dos países, porque essa é uma profissão regulamentada na maioria dos países, você tem um processo de registro, de reconhecimento e de registro com um órgão competente, com a autoridade responsável por regulamentar aquela profissão naquele país, e você tem o processo de visto de trabalho. Então, são coisas distintas, e aqui a gente está falando sobre os vistos, que também são muito importantes, tá? Então, por isso que eu trouxe isso para o canal. Com relação ao processo de reconhecimento profissional na Nova Zelândia com o Medical Science Council, eu não vi nenhuma mudança pertinente, nada que fosse uma vantagem para a gente nos últimos tempos. Então, tem toda a burocracia do reconhecimento e aí tem essa questão do visto. Mas assim, só de facilitarem um pouco mais o visto, acho que já é legal. Bom, esse é um vídeo para quem tem interesse na Nova Zelândia, para quem está considerando ir para Nova Zelândia ou para quem já se decidiu ir para Nova Zelândia. Eu acho um país incrível. Eu tive os meus motivos para desistir da Nova Zelândia e decidir pela Irlanda, mas eu acho um país incrível, as pessoas, a cultura, o clima é muito parecido com o do Brasil. Então, enfim, façam as pesquisas de vocês, caso vocês ainda não tenham decidido para qual país vocês querem ir. A Nova Zelândia eu acho um lugar legal para considerar. Esse é o último vídeo do canal esse ano. Eu pretendo soltá-lo antes do Natal. Então fica aqui a minha mensagem de boas festas para vocês, um Feliz Natal, um excelente Ano Novo. Que 2025 seja um ano de muitas vitórias para nós, muitas conquistas, muitas celebrações, muito amor. E é isso, gente. Vejo vocês ano que vem.
Um beijo e até a próxima.